Que o Senhor seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Por favor, mais forte. Amém? Amém? Eu creio que nós estamos vivos e não mortos. Amém? Está vivo e tem um Deus como nós temos, glorifica-o e magnifica-o em voz alta, com belo louvor ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque nós temos motivo de sobra para podermos adorar o nosso Deus a qual nós temos, principalmente pela revelação da palavra, da qual nós recebemos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo abençoado, não estamos nos fazendo melhores do que ninguém nesta terra, mas porque o Senhor, Ele nos abençoou por seu poder. Amém? Está comigo a minha esposa, a irmã Raquel, com os demais irmãos de Nova Serrana, o irmão Ismael e sua esposa, o irmão Paulo, o irmão Gerson e a Cíntia. Que o Senhor lhes abençoe grandissimamente, em nome do Senhor, e lhes dê recompensa, assim como todos. Fico feliz de estar aqui com os irmãos, em um mesmo espírito, em uma mesma fé, crendo que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos abençoará, claro, mediante a nossa reverência diante de sua palavra e mediante a nossa fé. Se não expressarmos fé diante do Senhor, a nossa vinda aqui é em vão. Então é preciso que todo aquele que se aproxima de Deus, livro de Hebreus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Então é preciso que cheguemos à presença do Senhor com confiança e reverência por sua palavra, porque esta mesma palavra da qual nós temos, ela se resume em vida e morte. Aquilo que você desejar acontecerá para você. Receberás vida ou receberás a morte, dependendo de sua reverência mediante a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui, eu creio, para poder receber a vida chamada Senhor Jesus Cristo em nós. Amém? Esta vida da qual nos faz saltar para a vida eterna. Este mesmo Senhor que nos transforma homens corruptíveis em homens incorruptíveis, porque temos a semente real do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 15 e o verso 1. Gênesis capítulo 15, o verso 1. Amém? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. O mais importante: e creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Amém?
não por suas obras, mas porque creu no Senhor. Isto lhe foi imputado por justiça. Vamos orar ao Senhor. Incline sua cabeça neste momento. Senhor Deus, nós necessitamos, ó Pai, nesta hora, Senhor, que o Senhor venha mover neste lugar, ó Pai, em nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, para chegarmos àquela tão grande hora da qual nós a desejamos, Senhor, em que num piscar de olhos seremos levados e transformados, ó Pai, e então estaremos juntos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, ajude-nos, ó Deus, mais uma vez nesta noite. Que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar em nossas vidas neste momento, e que possamos, Senhor, ter reverência completa à Tua palavra, para que o Senhor então possa ter a preeminência em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara. Ele tinha 145 anos de idade. Ele se casou com outra mulher, teve filhos além e também filhas. Porque Deus o tinha tornado, veja bem, Deus o tinha tornado novamente jovem, quando ele tinha 100 anos, ou 100 anos, quando então Deus lhe deu a promessa de seu filho. Ele tinha então novamente apenas os seus 45, porque Deus o havia renovado as suas forças. Agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque, a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo. Através desta semente ele suscitou uma semente real. Agora nós somos um sacerdócio real, somos uma nação santa, somos uma nação real, da qual estamos oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor ao seu nome. Deus provou a sua palavra, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Você crê nisto? Isto é uma evidência sobre a sua vida. Amém? Se não é ou se não era, então creia que o Senhor irá te dar o Espírito Santo nesta noite. Mas creia de todo o coração em sua palavra. Ele disse, Deus prova a sua palavra, e Ele nos deu o Espírito Santo sobre nós. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Aí vemos, não é a vinda do Senhor, mas é a manifestação do Senhor sobre o ministério do Filho do Homem. Você notou? De filho de Deus, pouco antes dele se tornar filho de Davi, ele se manifesta novamente como filho do homem. Note a escritura, porque ele sempre faz, ele nunca faz alguma coisa a menos que dê a conhecer aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então o Senhor tem o seu mensageiro,
É exatamente isso. Isso é o que a sua promessa foi. Ele nunca faz coisa alguma sem antes enviar o seu profeta. Ele não dá uma mensagem de advertência para a igreja se arrepender, se lavar no sangue de Cristo. Ele não dá uma mensagem sem antes enviar esta mensagem ao seu servo, o profeta. Então ele tem que enviar o seu mensageiro. Então o seu mensageiro vem e dá a advertência para a igreja. Então a igreja, recebendo a advertência, põe-se na ordem que o Senhor quer. Mas veja a situação em que nós encontramos hoje. Veja aonde nós estamos. Cada um de vocês admirará que estamos em uma moderna Sodoma. Vocês sabem que este país vai sofrer as suas consequências por não dar ouvidos à palavra de Deus, à advertência de Deus. Mas o Senhor, Ele tem falado a nós, nos tem dado a sua palavra. Nós nos alegramos por isto, porque Ele nos deu sua palavra para quê? Para nos tirar da destruição que há de vir sobre o mundo. Isto tem que causar um gozo dentro de nós. Isto tem que nos trazer alegria em saber que Deus, Ele te escolheu. Você fica feliz por isto? Saber que Deus te chamou, te escolheu, te elegeu. Saber que Ele, antes que você viesse a ser gerado, Ele havia te escolhido. Ele nos tem dado a sua palavra, e nós somos gratos a Ele por isto. Não resta mais salvação para esta nação, ou para nenhuma outra nação. Estamos além disto agora. As profecias foram profetizadas acerca disto, estão cumpridas diante de nós. Então é preciso haver um amadurecimento da igreja. É preciso haver da igreja uma prontidão perante a palavra de Deus, para que, como diz São Paulo, possamos reconhecer quando Cristo vier buscar a sua igreja. Precisamos nos preparar, precisamos nos pontuar com a palavra de Deus, saber e conhecer verdadeiramente quem é o Deus a qual estamos servindo. São Paulo disse: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo Jesus. É o que nós temos que fazer, a igreja do Senhor, ver a obra que Deus Ele está fazendo agora. Porque para os gentios Ele não enviará outro profeta, não. Esta é a última mensagem que nós temos recebido. Deus não enviará um oitavo, Deus não enviará outro, Deus não dará outro mensageiro como advertência. Os próximos que virão será para Israel, nós sabemos disso. Então é neste tempo agora que estamos, é dar valor à palavra de Deus, para que possamos então receber salvação em tempo oportuno. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. São Lucas 17:30. Assim será no dia da vinda em que o Filho do Homem há de se manifestar. Falando ali, quando Jesus estava falando ali do tempo do fim, de que modo eles seriam? Vemos que seriam como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E vejamos se as coisas não estão realmente desta maneira, a não ser que não queiramos ver.
Mas as coisas estão diante de nós desta maneira. Então é preciso haver de nós bastante entendimento acerca disto. O que o Senhor está fazendo, está realizando diante de nós agora. Então ele disse: é da mesma maneira, é como nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, o Filho do Homem novamente, não Filho de Deus, mas Filho do Homem porque é um ministério profético. Assim chamou Deus a Ezequiel, Filho do Homem. Filho do Homem é o ministério profético. E isto traz Malaquias 4 de novo diante de nós. Aquelas profecias estão cumpridas diante de nós. Todas as outras profecias estão chegando. Como é para ser feito? Ele prova que sua palavra é assim. Ele prova e ele dá a sua palavra para nós. Ao fazer assim, ele irá derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. O que vai acontecer? Como a restauração voltará, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre minhas servas e meus servos derramarei o meu Espírito, e mostrarei sinais em cima no céu e na terra. A ciência viu a manifestação de Deus em nossos dias. A ciência pode ver a manifestação de Deus nos dias em que nós estamos agora. Um ministério profético da qual traz a revelação de Deus, traz a restauração do Evangelho. Mas mesmo a ciência tendo visto isto, eles não entendem, e eles nunca entenderão. Há milhões de pessoas aí fora agora, sobre esta cidade, que não conseguem entender aquilo que nós recebemos de Deus. Antes eles criticam, antes eles olham e dizem: isto é heresia. Eles não irão entender. Não devemos esperar que todo mundo vai entender a revelação da palavra de Deus, porque não vai. Mas também não podemos julgar também quem há de conhecer e quem não há. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado. Eles entenderão isto. Eles entenderão isto. Isto está sendo dito de mim e de você, os quais Deus escolheu. Você entende o que Deus está falando agora? Você sabe o que Deus está falando com você agora? Você tem ouvido a voz? É como o Senhor Jesus disse no final de cada era: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós temos ouvido a palavra de Deus, temos visto a manifestação de Deus em nossos dias, temos visto o Evangelho ser restaurado para a igreja. Temos então o poder de Deus dentro de nós, temos a graça de Deus dentro de nós, porque não há uma mensagem maior do que esta que nós recebemos. Não há um evangelho maior do que este da qual nós recebemos. Porque isto aqui é vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Enquanto as pessoas vivem por aí correndo de um lado para o outro,
se perdem em doutrinas, passa um, traz uma doutrina e lá vão eles por aí andando, perambulando. A Bíblia diz que são vagabundos, porque vivem perambulando por esta terra. Assim Deus disse de Caim: vagabundo serás por esta terra. Não podem conhecer a voz de Deus, não podem ouvir a voz de Deus. Mas nós temos recebido a palavra do Senhor. Temos ou não temos? Temos ouvido a voz do Senhor. Deus em sua palavra está manifestado diante de nós. O profeta de Deus, ele diz: você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Faz o seguinte, olhe para o irmão que está do seu lado aí agora. Olhe para ele aí. Olhe para ele, olhe para ela. Aí está Deus manifestado. Aí está a manifestação de Deus. Aí está a palavra de Deus dentro de você. Aqui está Deus no meio de sua igreja. Mas a ciência não pode ver isto. Os sábios conhecerão ao seu Deus. Os sábios conhecerão o seu Deus. Os sábios. Os homens estão aí fora, constroem grandes palácios, grandes prédios, fazem pirâmides, fazem grandes coisas, sabem tudo sobre matemática, mas talvez sejamos como um Pedro, talvez não sabemos nem pegar no lápis, talvez não sabemos nem ler nem escrever. Mas há uma ciência dentro de nós da qual o mundo não compreende. Há uma ciência dentro de nós. Quando o mundo olha para nós, para que você crê nessa mensagem? Para que você crê nesse profeta? Para que você crê nisto? Não, nós olhamos e dizemos: meu amigo, calma lá, você está falando com a semente real, eleita e predestinada do Senhor. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Estes sábios conhecerão-se a Deus. Naqueles dias eles farão proezas. O poder de Deus, o poder da palavra falada, ele está sobre nós. Nós temos este poder em nós, de que quando falamos a palavra de Deus, então o milagre de Deus acontece. Então ali o poder de Deus, ele desce sobre nós. Então não há enfermidade, não há morte, não há circunstância ou problema que se pare diante da manifestação de Deus. Você tem a palavra do Senhor, você tem o assim diz o Senhor. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Você crê que isto está nas suas mãos? O poder da palavra falada? Então você que está enfermo, você que está com problema, você pode estender a mão neste momento e ser curado. A cura está aí em você. A cura, o profeta de Deus, ele diz: a cura não está no pregador, a cura não está nas paredes, a cura está em você. É a sua fé que irá te salvar. A palavra está em você. O problema que você enfrenta, lance agora a palavra de Deus por inspiração divina. Então você vai ver a coisa ser mudada na sua vida. É a palavra de Deus, gente, é Deus manifesto para nós. Não temos a promessa do Senhor? Os que crerem farão obras e farão maiores do que estas. E não veio o profeta de Deus trazendo a evidência disto, de que os filhos de Deus, a noiva de Cristo, farão obras maiores e maiores obras do que foram escritas? O profeta de Deus não declarou e não mostrou isto para nós? Este é o poder que está dentro da noiva de Cristo. Então nós estamos aqui dentro
Então podemos abençoar uns aos outros aqui. Abençoar uns aos outros. Todos, desde as crianças, do mais jovem ao mais ancião da casa, serem todos abençoados pela palavra. Todos abençoados. Toque no seu irmão e agora e diga para ele: irmão, você está abençoado pela palavra de Deus. Você está abençoado pela palavra de Deus. É Cristo dentro de você falando, hein? Não fale de qualquer maneira, porque a palavra de Deus em você. Então os sábios conhecerão-se a Deus. Então você conhece a ciência do seu Deus agora? Você conhece? Coitado do cientista desta época ainda. Terão que ver um dia suas belas construções, tudo que fizeram, serem esmiuçado como se não fosse nada. Mas é aquilo que nós temos. O que nós temos de mais precioso? Palácio? Coisas grandes desta vida? O que nós temos de mais precioso é o Espírito e a verdade, da qual Jesus ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras nunca passarão. A palavra de Deus está aqui dentro de nós. Dentro de nós está a palavra de Deus. Esta é a ciência do nosso Deus. Olhe para Sodoma e veja o que aconteceu. Ele diz como aconteceu nos dias de Sodoma. Como aconteceu nos dias de Sodoma, havia um grupo de pessoas que estava esperando por um filho prometido. Nós cremos nisso. Esse era Abraão e seu grupo. Havia uma turma morna, Ló, meio apóstata. Ainda assim ele era um crente. Lá em Sodoma, nós vemos que aí mostra 3 classes de crente. Há sempre estas 3 classes de crente: o povo de Cão, Sem e Jafé. Crentes manufaturados, incrédulos. Eles estão por toda a parte. Nós encontramos em todo grupo de pessoas, em toda parte, você os encontra. Esses grupos estão ainda por aqui. Você tem que separar isso. Você tem que separar isto. Veja a responsabilidade que a palavra do Senhor nos dá. Você tem que separar isto. Pode-se tomar isto direto através da Escritura. Simplesmente se encaixa perfeitamente. Veja onde nos encontramos, posicionalmente, profeticamente, esta noite. Cada um de nós sabe a condição que o mundo está numa condição sodomita. Conhecemos todas as profecias de Israel. Ele está em sua terra natal agora. Isto para nós é um sinal, para que venhamos estar em alerta. Se você quer saber nacionalmente onde nos encontramos, observe onde Israel está então. Se você quer saber qual a condição que a igreja ela está, observe como as mulheres agem. Observe como as mulheres agem. Observe por onde você vai. Observe isso, veja. As mulheres se degradaram. Os homens se tornaram poluídos. É assim que a igreja está no dia em que estamos vivendo. Tudo isto é um tipo de uma igreja.
Se você quer saber a condição da igreja, esta é a condição da igreja onde? Observe onde Israel está. Você vê a representação numérica do tempo em que estamos? Apenas observe aqueles sinais e maravilhas. Mantenha a igreja. Ou se os seus olhos estão abertos, veja onde estamos agora. Observe posicionamentos onde nos encontramos, o mundo numa condição sodomita. Agora note como aconteceu. Naquele dia, havia alguém esperando por um filho vindouro prometido. Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no corpo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu e foram então falar com Abraão. E eles desceram e conversaram com Abraão sobre o carvalho. E depois deles descerem até Sodoma e clamarem contra o pecado da cidade, isso aconteceu pouco antes da queima do mundo gentil. Naquele tempo, Sodoma inteira pereceu aí mesmo. Mas, lembre-se, eram crentes, mas porém manufaturados. Queriam viver sobre a liberalidade de espírito, queriam viver de uma maneira desordenada. Isto nunca falhou, Deus nunca permitiu que isto acontecesse, nunca permitirá que aqueles que são chamados por Ele venham se perverter. Nunca Deus permitirá isto. Deus irá queimar tudo. Mas para nós que estamos vendo agora, vemos o que Deus está fazendo, devemos ser crentes como Abraão, não como Ló. Os 2 anjos desceram e clamaram contra o pecado daquela cidade. Sodoma inteira pereceu, somente alguns foram tirados. Ló e suas 2 filhas, sua esposa nem mesmo conseguiu. Olhou para trás e pereceu. Olhe para trás e você vai perecer. Ela se voltou para trás. Onde esta igreja se encontra nessa posição? Veja, o homem ficou atrás, que conversou com Abraão e fez um sinal para Abraão. Abraão tinha visto Deus em muitos grandes sinais. Nós cremos nisto, não cremos? Porém, antes do filho ser manifestado, houve um sinal que lhe foi dado. Porque o filho, o verdadeiro filho, haveria de ser o filho de Deus, através da fé de Abraão. Veja a promessa que Deus deu para Abraão, o sinal. Veja, esta promessa estava falando de Jesus. Nós, sendo a semente de Abraão, mortos em Cristo e com Cristo ressuscitado, nós somos sementes de Abraão. Pouco antes disto ter acontecido, deste filho vir, este que ficou e conversou com Abraão estava de costas para a tenda e disse a Abraão. Agora, um dia apenas antes disso, ele era Abraão. Agora ele disse a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Não Sarai, S-A-R-A-I,
Mas agora Sara, S-A-R-A, seu significado, o nome princesa. Onde está Sara, tua mulher? Disse: ela está na tenda detrás de ti. Ele disse: vou visitar-te. Veja, de acordo com a minha promessa que te fiz, em outras palavras, este tempo da vida, Sara iniciará o seu tempo costumeiro de vida novamente. Veja bem, isto traz o tipo da igreja. Quando a igreja estava totalmente destruída, o evangelho tinha perdido a sua essência. Veja bem, parecia que não havia mais solução para a igreja nos tempos passados. Sofreu, foi martirizada, não podia ter novamente a esperança de dar a luz ao filho prometido, da qual é o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas vejamos, Sara, sendo velha, já envelhecida, não tinha mais a força em seu corpo. Ela sorriu para si própria. Talvez tenha sido a sua condição. Isto foi a condição da igreja na era primitiva. Se tornou fraca, foi oprimida, estava sem força para lutar novamente. Mas veio a palavra do Senhor, trazendo em vida novamente, fazendo a promessa reviver em si. Veja, ela diz que eu, uma mulher velha, meu senhor Abraão ali fora, ela riu para si própria. Disse: como poderia isto acontecer? A igreja olha em momentos para si própria e diz: como pode Deus fazer algo por mim? Como Deus irá fazer algo por mim? Já não tenho mais forças dentro do meu coração, para mim não resta esperança. A gente sabe, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Deus deu a sentença final para a sua igreja. Ele não prometeu que daria o seu filho novamente? Ele não prometeu, não deu a promessa de que a igreja estaria com dores de parto, a qual a igreja está em dores de parto para dar a luz ao Filho de Deus? A promessa do Senhor está se cumprindo em nós. Há um Filho de Deus, da qual a igreja dará a luz mais uma vez. Ele virá para buscar aos seus escolhidos, mas para os que crerem no renovo do Senhor. Ela disse: como poderei eu, sendo velha, dar luz a um filho novamente? Não tinha condições para dar a luz, já era velha, seus dias costumeiros haviam passado, mas ali veio o Elohim falar com eles. Ali veio o Elohim falar com eles. Posso ouvir um glória a Deus?
Gente, entenda, Elohim veio falar com a igreja. Assim como foi com Abraão, tem sido com a igreja. Elohim desceu e deu a sua mensagem para nós. Então, quando a igreja pensa, não temos mais força para caminhar, não podemos fazer mais nada, Isaías capítulo 40, versículo 29, ou capítulo 40, versículo 30 e versículo 31. Os jovens perecerão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Temos então a promessa do Senhor ou não temos? Elohim foi manifesto para nós ou não foi? Eis o Elohim na manifestação do Filho do Homem, trazendo sua palavra para nós. Você crê nisto? A manifestação do Filho do Homem, o ministério profético, trazendo a linha Elohim para nós, nos dando a palavra de restauração e de renovo. Ele prometeu. Lá estava então a teofania de Deus, o Filho do Homem feito carne. Ali se encontrava ele em carne naquela ocasião. Não falei a mensagem, mas a mensagem provando sua palavra, parágrafo 201. Ali estava o Filho do Homem feito carne. Ali se encontrava ele em carne naquela ocasião, como uma teofania. Ele de pé discernindo o que Sara estava dizendo na tenda atrás dele. Ele deu a sua promessa. Ele prometeu: a semente real de Abraão está prometido ver esta mesma coisa. Nós temos a promessa diante de nós. Não houve nenhum mensageiro alguma vez que tenha ido à igreja inteira com o nome terminado em, daqui a pouco eu termino, com o nome terminado em Ren. Até agora Billy Graham, William Graham. Tem havido Moody's, Finney, Sankey, Kinnock, Lutero e assim por diante, mas nunca houve um Ren, pai para as nações. Veja, lembre-se, ele é um Graham, 6 letras, 6 é o número do homem. Porém, nós vemos que naquele tempo em que havia a manifestação do Filho do Homem, ali estava Abraão em inglês é Abraham, que contém 7 letras em inglês. São 7 letras. Aqui nós hoje temos Billy Graham, isto indo a todas as partes do mundo e chamando para si, para sair de Sodoma. Então temos Billy Graham e Ora Osborne, os 2 anjos que desceram para chamar a igreja de Sodoma para sair. Agora, saibam, no campo que estava firmado, os que estavam firmados em Deus, nesta palavra de justificação, como o Billy Graham está, ele pode apresentá-la. Ele é um teólogo, um homem bem treinado, exatamente um poderoso professor, mas vemos que Deus está com ele. Ele foi enviado para que a igreja de Sodoma fosse e viesse sair, mas
ele é o servo de Deus para a hora. Nós vemos aqui novamente, como aconteceu nos dias de Abraão, em inglês, Abraham, vemos que havia um aliviado com o final de Ren, que são 7 letras, o 7 é a perfeição de Deus. Assim como aconteceu naquele tempo, é o tipo do que Deus está fazendo agora. Deus está dando a perfeição de sua palavra para a sua igreja. Veja bem, então ele enviou Ren, Brian, novamente, 7 letras. Isto traz a perfeição de Deus, a palavra, a mensagem perfeita de Deus para a hora em que estamos vivendo. Agora, lembre-se, havia uma igreja espiritual que não estava naquele grupo denominacional, tampouco o grupo chamado para fora. E eles receberam uma mensagem e também um mensageiro. O que foi? Discernindo os pensamentos que havia no coração do homem. Deus está provando sua palavra nos dias em que estamos vivendo. Veja bem a mensagem que Deus tem dado à sua igreja. Não é uma mensagem perfeita, de perfeição que Deus dele tem enviado. Aleluia! A perfeição de Deus sendo dada para a sua igreja. Não haverá outra era, não haverá outro profeta. Aleluia! Você se alegra com isto? Em saber que você tem conhecido isto da parte de Deus? Isto é o poder de Deus sobre nossas vidas. Coloque-se de pé neste momento agora. Compreenda exatamente isto. O que Deus ele está fazendo com a sua igreja neste tempo do fim, enviando o mensageiro, dando a sua mensagem perfeita, esta mensagem que introduz a igreja no rapto. Não pense que sem esta mensagem você irá chegar no rapto, que não irá. Não se engane, não se engane. Não estamos aqui glorificando ao William Branham, mas estamos glorificando ao Senhor Jesus Cristo, que nos revelou estas coisas através da manifestação do Filho do Homem. O ministério profético da qual foi sobre William Branham, profeta de Deus enviado para esta era. Então você compreende o poder que Deus ele deu para você? Você entende isto? Você compreende o poder que Deus te deu? Feche os teus olhos agora. Creia neste poder. Creia neste poder e nesta unção que está aqui. Esta unção se chama Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui sobre a sua igreja. Entenda isto. Queres você pedir algo ao Senhor? Então fale com Ele agora, neste momento. Creia e entenda que o poder está dentro de você. Creia que aí está o poder vivificador em você. Creia que em você está o poder da palavra de Deus. O poder da palavra está em você. O poder da palavra. O poder da palavra está nas suas mãos, está na sua boca. Tens algum problema? Alguma dor? Alguma aflição? Não consegue ver a solução? A palavra está na sua boca.
Fale a palavra agora. E Deus irá trazer o renovo sobre a sua vida agora. Entenda isto. Nada neste mundo irá te tirar da presença do Senhor. Nada irá te corromper. Mas mantenha-se parado na brecha. Mantenha-se no seu lugar. E saiba que a bênção está aí, dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. A cura divina está aí dentro de você. A libertação está aí dentro de você. Jesus, ele disse: a tua fé te salvou. Para os que estavam enfermos e oprimidos, Ele está aqui dizendo novamente: a tua fé te salva. Você está abençoado pelo poder da palavra do ressurreto Senhor Jesus Cristo. Você está abençoado. Aí está a manifestação de Deus em sua vida. Reconheça isto. Reconheça que você é filho de Deus. Reconheça isto. Reconheça que o poder está em você. Cristo está em você. Cristo está